A primeira pergunta: quem você acha que será o rosto da empresa após a partida do Roman? Eles estão tentando fazer com que seja o Broom Breaker, né? Porque ele vem sendo o top guy do NXT desde que veio esse 2.0. Então, se ele é o principal nome de lá, se ele tem a questão da família que faz parte do Wrestling, se ele tem a idade jovem, se ele tem a questão da aparência, é forte fisicamente, então é meio que dá a entender que deve ser ele ali a próxima tentativa. Talvez não seja, talvez surja um outro nome aí que se destaque mais, talvez ele tenha um perrengue. Lembrando, não é para comparar com o Roma de hoje, que é um erro que o pessoal comete, né? Tipo, não, mas como assim? O Roman Reigns está num patamar tão grande, como é que o Braun Breaker vai substituir ele? É para você comparar com o que o Roman era em 2014 para 2015, que foi quando ele iniciou. Se você comparar o Braun Breaker hoje com o que o Roman era em 2014 e 2015, o Braun Breaker está muito mais preparado que o Roman estava na época. Então, assim, achar que o Roman ia chegar no nível do John Cena era impossível. Hoje, você achar que o Braun Breaker vai chegar no nível do Roman parece difícil também. Mas ele está mais preparado, essa é a verdade. Tem talento, tem físico, até agora não sofreu nenhuma lesão grave. Pode ser ele, acredito eu, porque não tem nem opção para tirar título dele no NXT direito, né? Então, eu não vejo outro nome no NXT que não, esse cara aqui vai ser o cara o próximo, né? E também, o Roman vai ser top guy por mais um tempinho ainda, tá? Não precisam ter pressa, não. O Roman vai ficar um tempinho aí, até lá pode surgir um outro nome ou o Braun Breaker amadurecer ainda mais, né? Pode acontecer. Qual seria o booking que você montaria para o Bray Wyatt até o WrestleMania? Olha, é difícil porque ele nem se apresentou ainda. A gente nem sabe se ele tem uma stable ou não, se ele tem personalidades ou não. Ele vai lutar com o LA Knight. Eu tô gravando isso até antes do Survivor Series, tá? É difícil, tá? Então, um booking pra ele, eu só deixaria ele longe de títulos, tá? Sem nenhum título envolvido, sem vitória em Royal Rumble ou algo do gênero. Mas, por alguma razão, eu construiria uma história do Bray Wyatt com algum babyface que esteja aí num bom momento. Um Drew, talvez, pra funcionar, pra ter alguma coisa interessante. Porque os outros babyfaces parecem já estar muito bem envolvidos ali também, né? Tipo, e tem uns que estão mudando aí, estão virando face, estão virando twinner. É difícil, viu? Acho que eles não planejaram o retorno do Bray Wyatt e eles estão com esse mesmo pepino que eu tenho aqui em pensar em algo bom pra ele pra WrestleMania. Enfim, será que a WWE vai conseguir criar novos nomes que se equiparem a Taker, Orton, Triple H, John Cena, etc? Então, aquela elite que a gente tinha antigamente, ela existe mais ou menos hoje, né? Que muitos nomes saíram ou diminuíram ali a relevância deles, mas você pode dizer que, por exemplo, o Roman e o Rollins, eles são uma espécie de elitezinha. O Kevin Owens poderia entrar nessa, mas teve altos e baixos que complicou um pouco ele. O Randy Orton tá até os dias de hoje aí. Eu espero que eles não errem, tá? No próprio NXT hoje, você olha e tem esses nomezinhos. Você tem o Braun Breaker, o Wesley, o Carmelo, o Grayson Waller, que vão ser da próxima geração e que, pra mim, todos têm potencial pra ser ali esses nomes de destaques. Agora, é difícil chegar no nível de Triple H, Undertaker e Shawn Michaels, né? Porque era um outro período, eram caras gigantes, de aparência, de interpretações muito boas. Hoje você tem muita gimmick geração Z pra milênio, que talvez pra um jovenzinho é legal, mas não é empolgante pra todo o público, assim, sabe? Você não bate o olho no cara e fala, não, esse cara é lutador. Muitas vezes nem parece lutador, né? É difícil, cara, é muito difícil. Enfim, Adriano Guedes, como fazer para dar credibilidade de novo à pasta do Money in the Bank? Acho difícil ter, viu? Vai ter que ter uns 3 Money in the Bank seguidos prestando pra poder ter credibilidade de novo, sabe? Então ano que vem eles vão ter que acertar no vencedor do cash. No ano seguinte, vencedor em cash. No ano seguinte, vencedor em cash. 3 anos seguidos fazendo isso, talvez aí a gente volte a se empolgar. Porque o dano que eles deixaram aí desde 2016 pra agora é muito alto, sabe? Mano, ainda bem que ele perdeu a importância que ele tinha e o perfil que ele tinha, né? Então, só assim acredito eu, né? O que esperar da divisão feminina nos próximos anos? Bom, eu acho que cada vez mais melhoras, né? Porque desde que teve a Divas Revolution, a gente viu ali cada vez mais superestrelas talentosas chegando no main roster, se destacando, virando campeãs. Acho que vai ter uma pausa nas Four Horsewomen. Em breve aí, dentro de 2 anos, acho que uma delas se afasta de novo, igual a Becky se afastou. Talvez a Charlotte, a Sasha Banks agora que estava afastada, teve a Bayley que foi sumida. Eu acho que assim, elas já não vão ser mais as principais ali.
Não porque não tenham talento, ainda vão ter talento. A Charlotte com certeza ali vai ser um grande destaque. A Becky Lynch, a Sasha, a Bayley. Mas é que vai crescer tanta outras superestrelas nesse período que, tipo, vai ter pelo menos sempre uma de escanteio, ou talvez duas ali, né? Isso a gente pode esperar. Agora, de resto, já tem o Royal Rumble, já tem o Money in the Bank, já tem o Elimination Chamber, já tem o Main Event WrestleMania. Não sei muito o que dá pra esperar mais, assim. Acho que elas vão manter o que elas já conquistaram. Vai ser basicamente isso. Qual você acha que seria o rumo do Cody Rhodes se ele não tivesse lesionado? Acha que ele tem chance de virar campeão mundial ano que vem? Acho que sim. Ele pode se tornar campeão mundial ano que vem. De pelo menos um dos títulos, se por acaso em algum momento desunificarem, eu acredito que vão. Agora, se ele não tivesse lesionado, a gente já sabe o que aconteceria. Ele enfrentaria o Roman Reigns no SummerSlam e perderia. Esse era o plano original. Ele não venceria o título, né? E aí, provavelmente, ele estaria com status mais ou menos o do Drew hoje. Um cara que teria feito uma grande batalha contra o Roman Reigns, mas não teria vencido, mas continuaria com uma grande moral. Acho que seria esses os planos para ele, né? E aí, em busca de um título de midcard para compensar, provavelmente. Se fosse fazer um crossover da WWE com outra empresa, qual você optaria? New Japan Pro Wrestling, All Elite ou outra empresa? Cara, eu acho que New Japan, né? Porque seriam as duas maiores do mundo e da história, né? A WWE aí, fundida com a WCW versus New Japan, são as que mais têm história aí nas décadas. Mais lutadores aí marcantes, títulos com mais credibilidade. A All Elite é bem jovem ainda, né? Então, e assim, uma é a grande do Ocidente e outra a grande do Oriente. Um crossover entre elas ia ser muito legal. Os estilos diferentes, as histórias diferentes que elas construíram ao longo dos anos, suas lendas diferentes. É só uma pena que os grandes nomes da WWE marcantes já aposentaram. E os da New Japan também alguns. Senão você poderia ter ali Undertaker, Triple H, John Cena, caras desse nível enfrentando os grandes nomes de lá, né? Eu acho que seria a melhor opção hoje em dia. Até porque na Elite, bastante nomes eram da WWE. Então, tipo, fazer um crossover com caras que já lutaram na WWE antes não parece ser bem um crossover. Porque é os mesmos caras, né? Então, eu acho que no Japão seria a melhor escolha.